Olá, meu amado, minha amada, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Cristão Progressista. Meu nome é Alessandro e hoje uma crônica sobre a demissão do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Moro e Bolsonaro, a dupla fora da lei. É claro que a Rede Globo é a madrinha do Sérgio Moro, né? Esse episódio da sua demissão e da demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, deixou claro a armação da poderosa empresa de comunicação com o ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro. A preocupação do Bolsonaro, de seus filhos e de seus seguidores de serem pegos em investigações foi a desculpa perfeita que a Globo queria para a demissão e, ao mesmo tempo, a elevação da imagem de Sérgio Moro como o herói do Brasil. Um homem que sai de um governo que tem medo de investigações. Isso é verdade. Um governo envolvido em crimes, envolvido com milícias e assassinatos. Mas Sérgio Moro não. A Globo agora está trabalhando em uma imagem de um homem íntegro, correto, irrepreensível. Imagem digna de um protagonista de qualquer novela global do horário nobre. A Globo quer Sérgio Moro para presidente em 2022. Isso é mais claro do que água cristalina. É grampo? Moro manda logo para a Rede Globo. É print comprometedor? Vai que é tua, William Bonner. Mas não se engane, Moro é um fora da lei. Ele desde sempre foi um juiz que sabia de que lado estava e não era do lado da justiça. Moro interferiu em investigações, cometeu abuso de autoridade quando conduziu coercitivamente o ex-presidente Lula sem convite e sem intimação, que ele nunca se negou a ir depor. Cometeu ilegalidade no grampo de Lula e Dilma, e grampos também colocados no escritório dos advogados do Lula. Cometeu crime de lesa pátria quando participou do conluio com os Estados Unidos, sendo treinado pela CIA antes da Lava Jato, para que, principalmente o pré-sal, fosse entregue de mãos beijadas aos gringos. Como são esses acordos internacionais de cooperação técnica? Como foram as vendas das estatais? Moro também cometeu improbidade administrativa quando se valeu do cargo de juiz, no qual ele havia ganhado grande notoriedade pública, para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, porque este lhe prometeu um cargo de ministro do STF. Ninguém abandona um cargo de juiz federal se não tem uma bela recompensa no final. Moro também cometeu crime de prevaricação, retardando denúncias, guardando para si peças de processos quando deveria enviar ao STF. Prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Moro também cometeu crime de prevaricação durante a sua atuação como ministro da Justiça, por não denunciar a pressão de Bolsonaro sobre as investigações da PF. Moro também cometeu crime de formação de quadrilha, crime evidenciado em cada denúncia ou vazamento quando se revertia em palestras, simpósios, vantagens pecuniárias e viagens até para lazer e turismo, junto com a equipe da Força Tarefa do Ministério Público Federal, com a Lava Jato, Dallagnol e Companhia Limitada. Moro agiu com suspeição, com total parcialidade nos julgamentos, principalmente em se tratando do presidente Lula, no qual o dito íntegro e ilibado juiz manobrou desmedidamente o MPF, conduzindo as investigações, escolhendo os delatores, incluindo ou excluindo réus, salvaguardando réus denunciados, ou seja, mantendo um comportamento altamente promíscuo com as partes processuais, no caso, os procuradores do MPF. Fato esse terminantemente proibido a um juiz que está julgando um caso. Na coletiva, cheia de confissões criminosas, Moro disse que contribuiu com a Previdência por 22 anos e que pediu ao presidente Jair Bolsonaro uma pensão para a família.
outro crime, o de corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E o Bolsonaro, nesse caso da pensão, incorreu aceitando pagar a tal pensão. Incorreu em corrupção ativa, artigo 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. E Moro, num determinado momento da coletiva, ainda reforça que Maurício Valeixo, o tão querido diretor-geral da Polícia Federal, quando este ainda era superintendente da Polícia Federal em Curitiba, desobedeceu corretamente a ordem do desembargador Rogério Fravetto, que estava de plantão e tinha competência absoluta para mandar soltar o presidente Lula. Valeixo, totalmente subordinado ao juiz Sérgio Moro, descumpriu uma ordem judicial manifestamente legal. Ou seja, Valeixo agiu com a prática do crime de desobediência. Código Penal, artigo 330. Agora, o presidente Jair Bolsonaro. O presidente fora da lei. Bolsonaro cometeu vários crimes durante a presidência: prevaricação, formação de quadrilha, corrupção ativa, crimes de responsabilidade, improbidade administrativa, obstrução de justiça e advocacia administrativa. Toda vez que ele, Bolsonaro, ou seus filhos são investigados, ele perde a cabeça e é capaz de qualquer coisa para obstruir os andamentos das investigações, cujos suspeitos ou as investigações que estavam chegando, no caso, aos autores das fake news, né, vindas do gabinete do ódio, onde muitos deputados da bancada de Bolsonaro ou apoiadores de Bolsonaro estavam sendo investigados e começando a chegar neles as investigações. E também no filho dele, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, né? O COAF estava apurando os esquemas do filho Flávio. Queiroz, a própria esposa dele, a Michele, a esposa do Bolsonaro, e prontamente Bolsonaro interviu. Bolsonaro também mandou, aliás, ele manipulou material sigiloso referente ao caso do assassinato de Marielle Franco, numa investigação sobre Rony Lessa. Moro e Bolsonaro, Bolsonaro e Moro, nunca se deram bem um com o outro, estavam apenas se aturando pelo jogo de poder, ambos desejando prestígio, poder e notoriedade pública. Nenhum projeto de nação ou interesse pelo coletivo, apenas projeto de poder. Bom, eu espero que depois disso tudo o Brasil acorde, o STF e toda a justiça se recomponham, voltem ao seu lugar de zelar pelo Estado democrático de direito e pelo cumprimento fiel da lei e da Constituição. Pois um país sem justiça é um país sem futuro. Espero também que o Ministério Público Federal assuma o seu papel de fiscalizar e defender os interesses fundamentais da sociedade, e não os interesses escusos e mesquinhos de facções criminosas pertencentes a uma elite entreguista e vira-latas brasileira. Que a Polícia Federal faça um esforço de memória e seja grata por toda a autonomia, liberdade de investigação e suporte que recebeu nos governos progressistas. Que as Forças Armadas retornem aos quartéis e façam cumprir o seu papel institucional, que é o de zelar pela soberania nacional, não se meter na política e jamais se sujeitar a ditames vindos de fora ou de membros lesa-pátria, subornados criminosamente ao capital internacional.
E que, finalmente, eu desejo, depois disso tudo, que as instituições resgatem o bom senso, resgatem a sobriedade e que Moura e Bolsonaro sejam imediatamente presos, para que o Brasil volte a ser um país honrado, forte e soberano.